Sei que ele está uns dias de férias aí, logo, logo ele retorna, né? Mas eu quero compartilhar uma palavra com a igreja hoje, que Deus tem falado comigo ao longo dos últimos dias. Então, eu vou pedir para vocês abrirem a palavra de Deus no livro de João, capítulo 3. O Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Oi? Amém? Vamos ler do 1 ao 15, que eu gosto de ler. Aleluia. João 3, do 1 ao 15. Amém? Estou usando a NVT. Para quem estiver em casa, para quem estiver aí com a Bíblia, NVT a versão, tá bom? Vamos lá? Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. 8. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar em coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Só até aqui. Amém? Eu sei que vocês já cansaram de ler essa palavra, né? Mas eu vou dizer para vocês que vocês vão ter uma surpresa hoje, porque Deus falou comigo e eu creio que vai falar com a igreja. Eu quero fazer um pedido. Eu queria pedir muito que os adolescentes prestassem atenção nessa pregação. Eu vou ficar assim com os meus olhos para o lado esquerdo aqui, ó, olhando para eles. Não sei onde tem mais. Aqui, ó, tem mais um aqui. Fundo do meu coração, eu queria até que as crianças estivessem aqui hoje. Mas eu sei que não é possível estarem todas as crianças, mas que vocês todos possam prestar atenção nessa mensagem que o Senhor tem para a igreja. Porque essa palavra de hoje, ela realmente, ela é para todos. Amém? Então, o que eu quero começar dizendo? Então, a gente vai falar de um tema hoje que é conhecido, mas também pouco interpretado. As pessoas falam sobre esse assunto, mas muitas das pessoas não sabem de fato o que ela significa, o que ela é de fato. Então, o tema da pregação hoje, necessidade do novo nascimento. Se fosse para colocar um tema, necessidade do novo nascimento, né? O nascer de novo. Estamos habituados com esse termo, estamos habituados com essa passagem de Nicodemos, já ouvimos falar sobre ela várias vezes. Mas, às vezes, quando a gente vai discorrendo o texto, a gente até fala, a gente repete, mas muitas vezes a gente não consegue entender o que é. E é muito interessante que Jesus, nesse diálogo, nós vamos discorrer aqui em um diálogo, uma conversa entre duas pessoas. É muito interessante que Jesus ele faz questão de explicar para Nicodemos o que é o novo nascimento. E um outro fato interessante é que nos outros evangelhos não tem essa passagem. Se eu não me engano, é só no livro de João que vai falar sobre isso aqui, a importância disso aqui.
Então, vamos falar um pouco sobre Nicodemos. Quem lembra, talvez algumas pessoas vão lembrar dele aqui, outras não. Era um homem influente, um homem rico, um homem que ele era do Sinédrio, um fariseu, um homem importante. Ele era um homem que era observador da lei. Então, ele conhecia o Antigo Testamento, assim, ó. Acho que ele... Fala Ezequiel aí, ele falava Ezequiel todinho. Salmo 119. Eu acredito que ele lia assim, sem nem falar. Lia não, ele falava. Então, um observador da lei, ele tinha a palavra na mente dele, ele tinha um conhecimento da palavra que qualquer versículo que você perguntasse para um judeu naquela época, ele tinha aquilo gravado. Porque foi falado, acho que ontem, não, alguém falou esses dias, que os judeus, um adolescente de 12 anos, ele já tinha que conhecer a lei, tinha que saber falar. Então, eles eram muito mais justos ali do que nós, né? A gente muitas vezes não lembra da palavra, mas eles decoravam, eles sabiam, eles observavam. Então, Jesus está conversando com uma pessoa que não era qualquer pessoa. Acho que a maioria daqui sabe disso. Ele estava conversando com uma pessoa importante, uma pessoa que jejuava, uma pessoa que orava, uma pessoa que conhecia a palavra, uma pessoa que estava, vamos colocar assim, estava dentro da igreja. Entendeu? Era esse tipo de pessoa que Jesus estava conversando. Certo? E aí, se a gente for pensar aqui hoje, sobre características de alguém parecido com Nicodemos, uma pessoa zelosa, uma pessoa pontual, uma pessoa que lê a Bíblia, que ora, que dá dízimo, que faz caridade, que se veste bem, uma pessoa bem apresentável, um bom pai, um bom filho, vamos pensar aí, um bom patrão, um bom empregado, uma pessoa que ela tem características que você olha e você fala, poxa, esse cara é legal, né? Esse cara, poxa, eu vejo que ele é um bom pai, vejo que ele é um bom filho, vejo que ele é um bom esposo, ele é uma pessoa honesta, está dentro da igreja, está fazendo a obra, está no PG, está no culto. Então, a gente está falando de uma pessoa aí nesse nível aí, uma pessoa que você olha e que você elogia, você admira, uma pessoa que você admira. Então, a gente está falando desse tipo de pessoa hoje, é desse tipo de pessoa que Jesus conversou, ele foi até Jesus. Então, no versículo 1 e 2, o que diz que a gente leu aqui? Que Nicodemos, ele vai até Jesus na madrugada, quando ninguém estava vendo, certo? E ele faz uma pergunta para Jesus. Ele fala assim, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Então, tem 2 pontos importantes aqui, que é, primeiro, ele não queria ser visto. Ok, todo mundo sabe disso. Segundo, é que ele reconhece que Jesus era alguém importante. Ele fala assim, Jesus, o Senhor vem de Deus. Por que ele chegou a essa conclusão? Por causa dos sinais que Jesus estava fazendo, dos milagres. Então, ele começa a observar aquilo e fala, gente, tem algo a mais na vida desse homem. Ele é alguém importante. Ele é alguém que eu preciso parar. Aquele que você fala assim, essa pessoa é alguém que eu preciso parar para ouvir. Aquela pessoa famosa de internet, falando, esse cara vale a pena eu parar para ouvir. Então, Nicodemos, ele para ali um momento. Então, tem um reconhecimento de que Jesus era alguém muito importante, era alguém que ele tinha que ouvir. Ele fala, eu preciso ouvir os seus ensinamentos. Então, tem essa parada de uma pessoa que aparentemente tinha todo o conhecimento para falar, poxa, tem alguma coisa diferente nesse homem. E aí, eu quero fazer um paralelo aqui. Essas adolescentes vão prestar atenção. Eu inventei essa historinha, tá? Foi eu que inventei, ó. Não vou assinar outro nome embaixo, porque eu inventei da minha cabeça, né? Então, imagina que existe um rapaz muito bonito, muito bem apresentável. Esse rapaz é rico, esse rapaz tem dinheiro, esse rapaz ele é forte, ele tem um porte físico bom, ele é alto. O Daniel está achando que é ele. Não é rico. Ele tem tudo que uma menina olha e fala, poxa, eu quero ficar com esse cara, eu quero me relacionar com ele, eu quero casar com ele. Ele tem um carro bom, uma casa própria, família, pai, mãe legal. É aquele rapaz que você olha e fala, poxa, eu admiro demais.
E esse rapaz, de repente, ele olha uma menina. Ele tem todas as meninas aos pés dele, tá? A menina que ele quiser, ele tem. Só que aí, de repente, ele olha para uma menina, tipo assim, a Júlia. Eu posso, hoje é meu dia, viu? Eu posso falar, hoje eu posso. Eu sou podada nos PGs, viu? Hoje eu vou extravasar. Ninguém deixa eu falar porque eu falo muito. Segura. E aí ele olha para uma menina, bem bonita, mas ele olha para aquela menina e fala assim, ele tem todas as meninas lindas, as modelos, ele pode ter quem ele quiser. Essa é a realidade. Esse rapaz aí é o Nicodemos, tá? Segura a informação aí. E aí ele olha para uma menina, só que ele vê algo diferente nessa menina. Ele fala assim, meu Deus, ela é linda, as outras também são lindas. Ela tem um cabelo lindo, mas as outras também são lindas. Mas ele olha e ele fala, tem alguma coisa nela diferente das outras. Ele olha e fala, não, essa vale a pena eu investir. Olha o papo. Essa vale a pena eu investir todas as minhas cartas na manga, essa vale a pena eu ir lá e, sabe, usar todos os meus argumentos. Ele fala, não, essa eu vou apostar todas as cartas nela. Tem alguma coisa diferente nela. E aí ele resolve, só que tem um detalhe, ele vai num horário que os amigos dele, ninguém sabe que ele foi, ele não quer que ninguém saiba que ele deu o braço a torcer. Porque ele fala assim, não, todas as meninas vêm aos meus pés, mas agora eu vi alguém diferente, eu vou tomar partido. Ele não toma partido. As meninas chegam e imploram para ficar com ele. E aí ele chega na menina um dia, escondido, ninguém sabe. Porque ele não pode dar o braço a torcer. Os amigos dele não podem saber que ele está dando trela para uma menina. Ele não precisa. E aí ele chega nessa menina. E ele chega e ele vai pronto para fisgar. Mas no fundo, ele fala, tem alguma coisa diferente. Eu quero saber o que é esse negócio. Ela tem uma coisa diferente das outras e eu quero saber o que é. Curioso. E ao mesmo tempo intrigado. Ao mesmo tempo pensativo. E ele fala, não, eu quero. Só que essa menina, quando ele chega nela, ele toma um banho de água fria. Mas ela joga um balde, mas não é um balde de água fria, não. É um balde de água com gelo na cabeça dele. E ela fala para ele, olha, já sei quem você é, te conheço, sei sua fama, sei direitinho sua fama. Você realmente é um cara muito bonito. Você tem um carro muito bom, você tem um bom emprego, você nem trabalha, você é herdeiro. Você nem trabalha. Você é tudo isso, mas eu quero falar uma coisa para você. Eu quero falar uma coisa para você. Eu não estou interessado em nada, eu não estou interessado em absolutamente nada do que eu estou vendo aqui. Não estou interessada. Seu dinheiro não me atraiu, sua roupa bonita não me atraiu, seu porte físico não me atraiu, sua beleza não me atraiu, sua família não me atraiu, seu dinheiro, nada. É como se a menina olhasse para ele e não enxergasse o que todas as outras enxergavam. Só que tem um detalhe, ele não estava esperando. Ele não estava esperando isso. E aí, a menina é Jesus. Vocês entenderam, né? A menina é Jesus. E aí, o que acontece? Quando Nicodemos chega e fala, Senhor, você é alguém muito importante, você é alguém... Ele não chega fazendo uma pergunta, ele chega fazendo um elogio. Olha o que ele fala no 2. Todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Ele chega já jogando o primeiro flerte, a primeira cartada. Ele faz um elogio para Jesus. Ele não faz pergunta, ele quer se aproximar. Ele quer ganhar Jesus do jeito dele, com as ferramentas dele, com os argumentos dele, com o que ele tinha para oferecer. É importante vocês entenderem que Nicodemos, eu não acredito que ele foi assim só na malandragem. Ele acreditava piamente que o que ele tinha era suficiente para o que uma menina precisava. Ele acreditava nisso. Não é que ele foi assim, nossa, eu vou enganar ela porque eu não sou nada disso. Ele acreditava que ele era esse cara. Acreditava. E ele achava que era suficiente. Esse era o entendimento da cabeça dele. Ele achava que com tudo que ele tinha para oferecer, era tudo que... Aí, ó, os midianitas me podando.
E ele acredita piamente que ele tinha tudo, todos os requisitos que um homem precisa para uma mulher. E aí, de repente, essa menina agiu diferente com ele e falou, não. E aí, no versículo 3, Jesus fala, responde, eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Pá, categórico, sem enrolação, sem encher linguiça, sem brincar com os sentimentos do varão. Jesus não brinca com sentimento. Jesus foi direto, uma resposta curta e grossa, e disse assim para ele, tudo bem, mas quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Nicodemos não estava preparado para ouvir. A gente é assim, a gente não está, a nossa vida é assim, nós não estamos preparados para ouvir o que Deus tem para falar para a gente, muitas vezes. A gente quer ouvir a voz de Deus, a gente quer conversar com Jesus, a gente quer se aproximar dele, a gente quer chegar perto, a gente fala, eu quero conhecer ele. Ele é diferente. Jesus é diferente das outras religiões. Só que aí, a gente espera que vai vir um retorno, uma resposta de um jeito, e de repente Jesus ele dá uma resposta diferente do que a gente quer ouvir, ou do que a gente acha que a gente precisa. E aí Jesus fala, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Então, ele dá essa resposta categórica e já chegamos numa conclusão aqui de que, se Jesus falou isso para Nicodemos, ele também está falando com a gente hoje. Ele fala da necessidade de nascer de novo, a importância disso para a igreja de Cristo. Não é só para criança, não é só para adolescente, não é só para adulto, não é só para o idoso, é para todo mundo. Ele fala da importância, esse texto, do nascer de novo. E eu acredito que esse tema, de certa forma, ele é o cerne do Evangelho. De tudo que a gente sabe fazer, olha só, já foi falado aqui sobre oração, já foi falado aqui sobre leitura da palavra, né? Na escola dominical também foi falado muito. Foi falado do crente, como ele deve se portar, o que ele deve fazer. Só que sem isso aqui que a gente vai falar hoje, nada das consequências disso aqui vai ter valia. Nada, nada. O que você é hoje de crente, se você não saber isso que eu vou falar hoje, se você não saber isso, não é saber, se você não entender isso que Jesus falou para Nicodemos, se você não entender, não vai adiantar. Você pode orar, ler a Bíblia, e vir todo domingo para a igreja, ir para o PG, fazer culto de ação de graça, chorar com seu irmão, abraçar seu irmão, falar que ama seu irmão, se você não entender isso aqui. Por isso que eu falei para os adolescentes prestarem atenção. E aí, o que eu vou falar é entendendo que vocês têm um conhecimento prévio. Eu sei que vocês têm esse conhecimento prévio aqui, porque já foi pregado 2 anos Romanos. Então, eu imagino na minha cabeça que vocês sabem disso que eu vou falar. Eu não vou explicar, eu vou citar. Sabendo disso, a gente sabe que o homem é mau. O homem estava morto em seus delitos e pecados. O homem é capaz de dar vida espiritual. O homem, ele está no pecado. Ele nasceu no pecado. Ele não adquiriu o pecado ao longo da vida. Ele já nasceu com o pecado intrínseco dentro dele. Mediante essas prerrogativas, que eu sei que vocês sabem disso. Que a gente nasceu mal. Um bebê, ele já tem o pecado dentro dele que vai se manifestar ao longo da vida dele. A gente é mau, a gente não é bom. Partindo dessa prerrogativa, a gente começa a entender o que Jesus está falando aqui. Então, a gente já sabe de tudo isso. Que o homem é mau, que o homem não pode dar vida espiritual, que o homem ele só comete coisas ruins. Se não for o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele não faz nada de bom. Se não for Deus, ele não consegue orar. Foi falado na escola dominical hoje. Se não for Deus, ele não consegue vir para a igreja. Se não for Deus, ele não consegue fazer nada, porque a gente é incapaz de fazer qualquer coisa boa. E eu sei que a gente sabe disso. E quem não sabe, está ouvindo hoje pela primeira vez. E aí, Jesus, baseado nisso que eu falei aqui, alguém só pode entrar no reino de Deus se o Espírito Santo mudar a disposição do seu coração. Alguém só pode entrar no reino de Deus se o Espírito Santo de Deus mudar a disposição do seu coração. Hoje, eu fiquei muito feliz quando a pastora Meire ela teve a oportunidade na escola dominical. Eu falei, Jesus, eles já estão pregando. Porque ela falou assim sobre uma pessoa que, assim, a salvação ela é uma coisa muito mais interior do que exterior.
A salvação é uma coisa muito mais do que está dentro da gente do que as coisas que são vistas por todos, as atitudes. Eu não estou dizendo que essas coisas que são vistas por todos não são importantes, vocês vão entender. Elas são importantes. Mas a salvação, ela diz mais muito de quem a pessoa é por dentro do que ela é por fora. E eu estou falando de gente que está na igreja. Não estou falando de quem não serve a Deus, de quem não conhece a palavra. Então, se o Espírito Santo de Deus não mudar a disposição do coração do homem, fazer uma conversão, está indo para a esquerda, vai para a direita. Não é uma melhoria. Não é uma melhoria. É uma mudança de disposição. Você quer ver uma coisa? Vou falar para vocês o que é a diferença de melhorar e ser mudado por Deus. Olha a diferença. Felipe às vezes brinca, ele é uma pessoa muito feia. Felipe é piadista, né? E ele fala assim, meu Deus, fake dói. Aí ele olha aqui e fala, meu Deus, esse é fake dói. Ele fala para o Daniel, esse é fake dói. Dói na alma a feiura do cidadão. E aí, tem aquele ditado que a gente conhece, que a gente fala assim, esse aí só se nascer de novo. Quem nunca ouviu isso? Meu, esse aí não tem jeito para ele é tão feio, tão feio, tão feio, tem que nascer de novo. Só que o camarada, ele chega, às vezes, na cabeça dele, achando assim, poxa, tá, eu não tô tão legal, né? A pessoa que é feia, vai. Feia fisicamente mesmo, é só para vocês entenderem. E ela olha e ela fala assim, eu vou num cirurgião plástico. Preciso dar um trato aqui. Aí ela chega no cirurgião e fala assim, preciso dar um trato aqui. Não tá tudo feio, mas aqui tá agravante. Preciso dar um trato no meu nariz. Vou fazer uma cirurgia plástica no nariz. E ele entende na cabeça dele que ele pode só agregar alguma coisa do que ele já é para receber a vida eterna. Ele precisa melhorar. Ele é assim e ele precisa melhorar só. Precisa fazer uma plástica no nariz. E aí Jesus está falando, não, meu amigo, não vai resolver plástica, não. Não tem cirurgia plástica que resolva o seu caso. É só nascendo de novo. Só nascendo de novo. Não tem jeito para o camarada. Você olha e fala assim, isso aqui está condenado. Irmão, você está condenado, tem que nascer de novo. Jesus está falando isso para Nicodemos, e aí, aquele rapaz que eu contei da história, chega e fala assim, ele chega com todos os argumentos dele para a menina. E a menina fala, eu não quero nada, não tem nada em você que me interessa. Você precisa ser uma outra pessoa, você precisa ser transformado numa outra pessoa, você não me interessa. Aí ele chega assim, mas tá bom, tem alguma coisa que está te desagradando em mim, que você fala assim, poxa, se ele fizer isso, eu fico com ele. Falta alguma coisa em mim? Ele toma um baita de um susto. Ele fala o que eu preciso fazer para ficar com você. O que você quer que eu faça? Ela fala, não tem nada. É só você nascendo de novo, amigo. Não tem jeito, eu não quero nada de você. E Nicodemos chegou nesse cenário para Jesus, achando que ele, com todo o conhecimento da palavra que ele tinha, oração, jejum, dizimava, tudo, ele tinha todos os atributos. E ele achava que ele precisava aprender mais alguma coisa do mestre. Ele chama Jesus de mestre. Eu e você chamamos Jesus de mestre. E a gente chega na igreja achando que a gente pode ouvir mais alguma coisinha. Nossa, eu já sou uma pessoa boa. Falta alguma coisa para mim, eu vou para a igreja. Aí quando você chega aqui, Jesus fala, não falta nada. Você vai ter que morrer e nascer. Nossa, sua feiura é tanta. A sua feiura espiritual, o seu pecado é tão feio, tão feio, tão feio, tão feio, que não tem nada que melhore você. Você vai ter que nascer de novo. Só que aí, Nicodemos ouve aquilo e fica com aquele ponto de interrogação. Ele não entende o que Jesus está falando. Ele literalmente não tem compreensão do que estava acontecendo ali naquele momento com ele. Ele não entende. Na cabeça dele, a plástica resolve. Jesus está falando, você tem que nascer de novo. E aí você pergunta, meu Deus, tá bom. Se Jesus chegar para mim e falar, você tem que nascer de novo. Tá bom, como que faz para nascer de novo? Pergunta de Nicodemos. Eu e você, a gente pode fazer essa pergunta. E tá bom, Jesus, eu preciso nascer de novo, plástica não vai resolver meu problema? Me ensina então como nasce de novo. E aí ele faz uma pergunta. Todo mundo sabe essa pergunta. Então o homem precisa voltar a ser uma criança, entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Ele entendeu que a forma de nascer de novo era entrar no ventre, se tornar um bebê, entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Jesus fala, não é isso. Você ainda não entendeu o que eu tenho para você. Você ainda não entendeu. Então, ele acha, Nicodemos, que o novo nascimento é algo que depende de um esforço emocional ou intelectual.
Ele acha que é algum tipo de esforço que ele pode fazer. Quando ele chega para a menina, o rapaz chega para a menina e fala, o que eu posso fazer? O que eu posso melhorar para você tomar a decisão de querer ficar comigo? E ele acha que depende de um esforço intelectual ou emocional. E aí eu volto para a minha historinha e o rapaz fala assim, ele sai de perto da menina e fala assim, ele começa a andar. E ele fala, meu Deus, eu sou um cara inteligente. Não, eu não vou ser subestimado, eu preciso pensar em alguma coisa, eu sou inteligente, eu preciso pensar num argumento para convencer essa menina que ela tem que ficar comigo. Ou então ele ajoelha e fala, já sei, eu vou para as cabeças. Ele ajoelha e começa a chorar, ele fala, Jesus, por favor. Jesus me aceita. Ou para a menina, fica comigo, por favor. Ele acha que com o emocional, ou até mesmo com o intelectual, ele vai conseguir alguma coisa com Jesus. E Nicodemos achava que com o intelectual, ou emocional, ou qualquer outra coisa, ele ia conseguir alguma coisa com Jesus. Ele ia conseguir o que estava faltando. O quebra-cabeça estava montado, falta um quadradinho na cabeça de Nicodemos. Jesus joga e fala, não, nós vamos montar outro quebra-cabeça. É isso. E é assim que é com a gente. O homem que serve a Deus, que veio para a igreja, ele não nasceu de novo, ele não vai ter a vida eterna. É isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Se a igreja não nascer de novo, não vai ter vida eterna. Mas aí, tem uma coisa. Jesus ele não chega para a gente e ele só joga a informação. Ele quer que a gente entenda. Deus é um pai amoroso, um pai zeloso, um pai cuidadoso. E ele começa a explicar para a gente. Ele fala assim, olha, você precisa nascer de novo, mas tem um jeito disso acontecer. Eu vou explicar para você como que é. Você precisa entender o que é esse novo nascimento. Então, ele começa a falar. Jesus ele vai falar no versículo 5. Olha o que ele fala no 5. Continuando o texto. Aguenta aí, presta atenção que vocês vão entender. Porque a gente está cansado de falar, nascer de novo é nascer da água e do Espírito. O Espírito é como o vento, eu sinto e não seguro. Explica. Quem sabe explicar? Não, estou perguntando. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. O Espírito é como o vento, bate no seu rosto, você pega, você não consegue segurar o vento. Jesus começa a dar vários exemplos do que seria nascer de novo. Venham de nós aqui explicar o que é isso. É difícil. Mas Jesus quer que a gente entenda. Jesus quer que a igreja entenda o que é nascer de novo. A gente já está numa fase da nossa vida na igreja, ou mesmo se você que chegou agora, se você não entendeu o que é o novo nascimento, não vai adiantar nada. E aí, no 5, Jesus começa. Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. E aí, ele usa 2 conceitos para explicar o que era o novo nascimento para Nicodemos. Ele usa o conceito da água, nascer da água. E ele usa o conceito do Espírito, nascer do Espírito. E aí eu pergunto para vocês, tá bom, então o que é nascer da água e nascer do Espírito? Já entendi, mas o que é? E aí, para muitos estudiosos, se a gente lê outros capítulos da Bíblia, outras passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a água ela tem um sentido aqui. E esse sentido da água é o sentido de purificação. A água limpa, certo? Então, a água, ela simboliza... O que é a água que Jesus está falando para Nicodemos? Ela simboliza o nascer da água. Simboliza confissão de pecado, arrependimento, perdão, mudança de vida, fruto do Espírito, transformação. É uma transformação de dentro para fora, que é o que a gente fala todo domingo aqui. Você é crente, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você é crente, você precisa vir aqui confessar os seus pecados. Você é crente, você precisa perdoar seu irmão. A gente não fala isso todo dia, quase. Você precisa amar, você precisa relevar, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa dizimar, você precisa isso. Não é isso? Está errado isso? Isso é o nascer da água. Nascer da água, ele tem um sentido de purificação. É aquilo que Deus faz dentro de nós e que sai para fora e que as pessoas conseguem ver. Foi falado hoje de manhã aqui, eu posso falar que o Silvio Santos foi salvo? Eu não posso afirmar. Mas a Bíblia vai dizer que pelos frutos a gente conhece a árvore, não fala? Eu não posso afirmar categoricamente que fulano vai ser salvo. Mas pelos frutos que ele tem,
nós deduzimos e acreditamos que aquela pessoa é salva. Ele foi batizado nas águas, ele está na igreja, aparentemente ele está frequentando, está participando, está no corpo. Ele tem os requisitos para a salvação. Então, o nascer da água que Jesus está falando é isso. É aquela transformação, aquela limpeza, aquela purificação que Jesus faz de dentro para fora. Só que Jesus não para aí. Ele poderia falar assim, olha, nascer de novo é nascer da água. Tem mais informação no texto. Ele vai dizer, precisa nascer da água e do Espírito. E aí eu pergunto para vocês, tá bom, e o que é esse tal de nascer do Espírito? Já entendi o que é nascer da água. O Espírito, para falar do Espírito, ele faz questão de ir um pouquinho a fundo. Olha o que ele fala sobre o Espírito. Ele explica um pouco mais a fundo para Nicodemos, porque é mais difícil de entender. É mais difícil de entender o que é o nascer do Espírito. Nascer da água é fácil. E ele fala assim, o vento sopra onde quer, assim como você não ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Ele sabia que Nicodemos era incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. E eu quero dar uma notícia. A gente é incapaz de dizer como as pessoas nascem do Espírito. Eu não sei dizer como isso acontece de uma forma muito clara. Sabe por quê? Jesus está comparando o Espírito como o vento. O vento é indomável. O vento ele pode soprar em qualquer lugar do mundo, do planeta Terra. O vento ele pode bater no rosto de qualquer pessoa que você não imagina. O vento ele pode bater no rosto de uma pessoa má. O vento pode bater no rosto de um estuprador. O vento pode bater no rosto da pessoa mais pecadora que você conhece. Aquele camarada que você olha e fala, meu Deus, não gosto nem de chegar perto. Não quero ter amizade, quero distância. O vento pode bater no rosto dele, ou não pode? Estou falando de vento mesmo, físico. O vento pode bater no rosto de qualquer pessoa que está aqui hoje. O vento pode bater no rosto da pessoa que está atravessando a rua agora. E ele fala que o vento ou espírito, porque no grego, vento e espírito é a mesma coisa, tá? É o ruah em hebraico e o pneuma em grego. Significa vento ou espírito, significa a mesma coisa. Então, estamos aqui para isso, não é? Pode falar, pode falar. Mesmo significado, vento e espírito é a mesma coisa. Então ele está falando assim que o vento é algo misterioso. O vento ele pode soprar na vida de qualquer pessoa e não depende do homem. Porque a gente consegue segurar o vento? Vai, até uma criança entende isso. Vento bateu, tenta segurar. Tenta direcionar o vento para a direita. Tenta direcionar o vento para a esquerda. Tenta soprar o vento no sul, no norte. Não dá. Foge do controle humano. Jesus está falando, olha, nascer do Espírito é um ato de Deus na vida do homem. Não tem como escolher, não tem como decidir, não tem como tomar partido, não dá para saber onde o Espírito vai pousar e vai fazer o camarada nascer de novo e ser salvo. Não tem como. Jesus está falando para Nicodemos, você tem todos os atributos que um crente pode ter. Mas saiba que o vento sopra onde ninguém sabe, e repousa onde ninguém vê, e bate onde ninguém conhece. Ele está falando, é um milagre, a salvação é um milagre do começo ao fim. Só que para o homem conseguir nascer da água, arrependimento de pecado, perdão, libertação, se o Espírito não pousar na vida dele, ele não consegue. Por isso que ele não separa água e Espírito. Então, para o homem nascer de novo, ele precisa da água. A água também representa o batismo nas águas. Olha só o link de João 3 com João 1. Se vocês lerem João 1, vai falar que João Batista batizava com as águas, né? João Batista batizava aqueles que chegavam até ele com água. E de repente João Batista vê um homem se aproximando. E ele vê uma pomba repousar sobre ele. Era Jesus. E o próprio Deus fala para João Batista, aquele que você vê uma pomba reclinar na cabeça dele, esse é o meu filho. É Jesus. E ele fala assim, olha o que João fala. Eu batizo com água, mas vem aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Esse batizará com o Espírito Santo. Olha a água e o Espírito. A água é a transformação que Deus faz. Ele te purifica e todo mundo vê os seus frutos. Mas se você não for alcançado pelo vento do Espírito, se o Espírito não
tocar em você e não te der vida, você não consegue ter a água. Só Deus juntando aquilo que Ele faz, que não é domável por nós, gerando um resultado dentro do homem, que vai ser o batismo nas águas, vai ser o perdão de pecado, vai ser o arrependimento. Água e Espírito caminham juntos. Esse é o mistério do Evangelho, igreja. Só quem salva é Jesus. Só quem muda a disposição do coração do homem é Jesus. E Ele não está dizendo que é uma coisa que você precisa melhorar. Ele quer mudar você. Novos gostos, novos hábitos, nova forma de enxergar o mundo, novos temores, novos prazeres, novo tudo. Se eu gostava de chocolate, agora eu vou passar a gostar de alface. Pegando o link do jejum aí. Se eu gostava de frio, eu vou começar a gostar de calor. É outra pessoa. Jesus está falando, olha, o novo nascimento não é uma melhoria, é uma transformação da água e do Espírito. O Espírito age sem Jesus, sem os homens poderem decidir isso. Ninguém aqui pode decidir pela salvação de ninguém. Ninguém aqui pode decidir onde o Espírito Santo vai chegar e dar vida. Ninguém pode decidir isso. Só Deus, é uma ação de Deus na vida do homem. Seja uma pessoa que chegou na igreja agora. Seja uma pessoa que está há 10 anos, 5 anos. Seja uma pessoa que ouviu falar de Jesus pela primeira vez. Se entrou alguém aqui hoje, eu nem enxergo. Quem está ouvindo falar de Jesus pela primeira vez, essa palavra é para ela. Se tem aqui uma pessoa que já está servindo a Deus há um tempo, essa palavra é para você. Porque o nascimento, o novo nascimento, ele é para todos, não é só para uma pessoa. E ali ele vai discorrendo. E sabe uma coisa interessante? Você sabe por que Jesus usa a palavra água e espírito com Nicodemos? Porque ele dá exemplo. É como se a gente estivesse numa sala de aula e o professor explica lá um termo. Tal. Aí você fica olhando, você espera que o professor explique. Porque você não vai saber o que significa o termo. O professor explica, para que você entenda. Então, Jesus ele tinha interesse em que Nicodemos entendesse o que era o novo nascimento. É diferente para a gente? Jesus está com interesse com a gente hoje, igreja. Ele está com interesse, ele é intencional, Jesus. Jesus não faz as coisas assim, vou soltar, se entendeu, entendeu. Se não entendeu, vai ter que engolir goela abaixo. Não, ele quer que você entenda. Ele quer que você raciocine, ele quer que você saiba o que é o novo nascimento. Ele não vai jogar para você engolir goela abaixo, tipo assim, vamos que deixa a vida me levar. Se eu nascer de novo, tá bom. Se não nascer, tá bom. Eu tô na igreja. Não. Ele quer que você pare hoje e fale, eu preciso entender o que é o novo nascimento. Por que Nicodemos, Jesus usa esses termos com Nicodemos? Não foi à toa. No livro de Ezequiel, capítulo 36, pergunta é, Nicodemos conhecia o livro de Ezequiel? Se pedisse para Nicodemos ler Ezequiel de cabeça, do começo ao fim, ele citaria as passagens? Não só Ezequiel, Isaías, os profetas, a Torá, tudo, ele sabia tudo. Ele usa termos com Nicodemos que seriam termos que Nicodemos teoricamente deveria compreender. É como se eu falasse para a Bela como faz pizza. Mudinho, vem cá, vamos falar sobre pizza, eu manjo. É como se eu chegasse para o pastor Felipe e falasse, vou te ensinar a vender produto natural. E nós vamos falar sobre isso agora, como lavar carro. É um assunto que faz parte do cotidiano. É assim que Jesus fala com a igreja. Ele não fala com você de forma que você não compreenda, que fique uma coisa abstrata. Não, ele quer ser claro. É como se fosse falar de ótica com a Lilian. É como se fosse falar de comida com a vovozinha. É como se fosse falar de planta com o Lúcio. Não, eu poderia falar outra coisa, mas é o que veio na minha mente. É como se falasse de chá de capim-santo com a pastora Mary. Ela manja, é uma coisa que ela está familiarizada. Sabe por quê? Porque em Ezequiel, eu vou citar um exemplo, mas teria vários. Olha o que Ezequiel, o que Deus fala no livro de Ezequiel para o povo de Israel. Olha o que ele fala, olha os termos que ele usa. Pois eu os reunirei dentre as nações e os trarei de volta para a sua terra. Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração, colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhe darei um coração de carne.
porei dentro de vocês o meu espírito, com letra maiúscula, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos. Nicodemos estava familiarizado com os termos água e espírito. É assim que Jesus fala com a gente. Ele sabia que havia uma profecia. E não é a primeira, não é a única, que fala, olha, eu vou purificar vocês com água para vocês pararem de adorar ídolo. Eu vou colocar o meu espírito em vocês, eu vou dar vida para que vocês obedeçam os meus decretos. Só é possível obedecer a Jesus se ele colocar o espírito. Só é possível obedecer a Jesus se nascer do espírito. Só é possível cumprir os mandamentos de Jesus se nascer da água e do espírito. Andam juntos. Batismo da água, batismo do Espírito Santo. Só quem pode batizar, esse termo batizar, eu sei que daria outra pregação aqui. Mas João Batista fala, só tem um que pode dar o Espírito. A gente pode batizar com água, eu posso afundar a sua cabeça na água. Mas quem vai repousar sobre você, quem vai mudar a disposição do seu coração é Deus. Não tem ninguém, eu tenho uma notícia para vocês, não tem ninguém que pode fazer isso para vocês. É onde ele quer e com quem ele quer. É vento. Lembra? É vento. Só que tem um problema. Passar todo esse discurso, não sei que oração, não estava preocupada com o horário, de verdade. Não, meu relógio não está funcionando, deixa eu ver aqui. Ah, o celular funcionou. Está acabando. Tá chegando perto do fim, como diz o André. Confia. Mediante a todas essas explicações, aquele aluno que o professor termina de explicar, o professor usa todos os seus argumentos e o aluno fica com aquela cara de interrogação e fala assim, professor, não entendi. Uma hora explicando lá a equação matemática, o professor está até suando já. Passa 1h30 e o camarada fala na sala de aula, professor, oportunidade aqui, ó. Não entendi nada, começa tudo de novo. Foi isso que Nicodemos fez. O camarada olhou para Jesus e fala, mas como pode ter essas coisas? Eu não entendi nada. Começa tudo de novo. Aí o professor, muito paciente, fala, eu vou ter que usar outro exemplo. Eu vou ter que desenhar para o amigo. Vamos partir do princípio de desenhar, porque não está rolando. Ele não entendeu ainda o que é o novo nascimento. Já usei termo que ele conhece, já falei sobre ótica, já falei sobre estacionamento, já falei sobre pizza, já falei sobre produto natural, já falei tudo que eles conhecem, já usei todos os termos possíveis, mas os caras não entenderam. A gente é assim. Para pensar, Deus está falando com a gente, parece que Deus tem que desenhar para a gente entender o que Ele quer. E aí, Jesus dá uma cartada final. Ele fala assim, se ele não entender agora, vai dar uma cartada final. No versículo 14, olha a cartada final de Jesus. Jesus fala assim, vou ler o versículo. João 3,14. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. E aí ele fala isso para Nicodemos, para a gente aqui. Eu tenho certeza que vocês pensaram, tá, não adiantou muito. Tudo bem. Assim como a serpente foi levantada no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Você fala assim, poxa, continua na mesma. Só que para Nicodemos, não, ele conhecia a Torá, lembra? Conhecia a Torá, Números 21. Tem uma história que eu não sei se vocês conhecem, mas eu preciso falar ela porque é importante. Rápido. Os israelitas estavam no deserto, passando aquele perrengue todo, que vocês já sabem. Maná caindo todo dia, né? Deus suprindo. Estão lá na peregrinação do deserto, naquele sofrimento. Os israelitas viviam murmurando contra Deus. E aí, o que acontece? Os israelitas falam assim, poxa, por que o Senhor não deixou a gente lá no Egito? Tinha o que comer. Todo mundo sabe isso. Eu não aguento mais esse maná, é horrível. Na versão NVT está escrito dessa forma. Maná horrível. A gente não quer mais esse maná, a gente está insatisfeito, a gente está impaciente, a gente não quer continuar aqui. Por que o Senhor não deixou a gente lá no Egito? Quando Deus escuta essa murmuração, Deus se ira. E Ele manda serpentes venenosas no deserto. E essas serpentes venenosas começam a picar o povo. E começa a morrer gente assim, ó, de balde. Morre 5.000, morre 10.000 de uma vez.
Um monte de serpente começa a picar com venenos mortais. E muitas pessoas morrem. Jesus está lembrando Nicodemos dessa passagem. De repente, aquele povo, ele cai em si, ele fala, meu Deus, pecamos contra o Senhor. E eles pedem para Moisés orar. Ora, Moisés, pelo amor de Deus, ora. Pede para Jesus parar, manda ele tirar essas serpentes, a gente não vai suportar. Moisés ora. Quando Moisés ora, Deus dá uma ordem a Moisés. Moisés, você vai fazer o seguinte, instrução. Faz uma serpente de bronze, coloca numa estaca alta. Imagina a cena, tá? Literal. Coloca numa estaca lá, serpente de bronze. Todos aqueles que forem picados pela serpente, quando eles forem picados, mandem eles olhar para a serpente. Quando eles olharem, eles vão ser curados imediatamente. Dito e feito. Moisés foi lá, fez essa serpente. Muitos já haviam morrido, mas aqueles que foram picados e que olharam para a serpente seriam sarados. E Jesus faz uma comparação com a morte e ressurreição dele. E ele diz assim, olha, da forma que a serpente foi levantada, a serpente de bronze foi levantada, importa que o Filho do Homem seja levantado. E todos aqueles que olharem para ele serão salvos, não morrerão, não perecerão. Ele está dizendo, Nicodemos, você entendeu? Você conhece de cor a historinha. Você já sabe como foi no deserto. Eu estou explicando que é da mesma forma. Aquela serpente levantada representa Jesus. Aqueles que olham para Jesus, que são mordidos pelo pecado, pela enfermidade, pelos problemas desse mundo, pelo pecado que está dentro de nós. Aquele que olha para Jesus é sarado. E Jesus está falando, é isso. Se você não olhar para mim, não tem jeito. Se você não olhar para mim e eu não decidir repousar sobre você e te salvar, não tem outro caminho. É isso que você ainda não entendeu, Nicodemos. Te expliquei sobre água, sobre espírito, sobre vento. Agora eu estou falando um assunto que você sabe de cor. Você sabe o beabá, você sabe a tabuada. O camarada foi picado, era só ele olhar, era só ele contemplar. Era só ele crer no Filho que ele seria salvo. Jesus está falando, eu não quero nada que você tem para me oferecer. Eu quero que você olhe para o Filho, eu quero que você olhe para mim. E é interessante que esse termo, olha só, importa que ele seja levantado. Aí eu fiquei pensando, o que é esse levantado? Jesus teve que levantar da cama? Levantado de onde, gente? O que é esse levantado? Importa que o Filho seja levantado, assim como a serpente foi levantada no deserto. Esse termo, no grego, pode me zoar. Pode me zoar. Esse termo no grego, ele tem mais de um sentido. Ele tem o sentido de crucificado, glorificado e exaltado. Significa que Jesus, sendo levantado, era sua crucificação, sua ressurreição e sua glorificação. Quem olhasse para a morte, ressurreição e glorificação de Jesus, seria curado. E ele fala isso para Nicodemos, e ele faz questão de dar exemplos e exemplos e exemplos, até que Nicodemos entendesse tudo. E agora eu quero concluir com vocês. A minha intenção nessa pregação, falou muito comigo essa palavra. Porque a gente está acostumado a estar dentro da igreja, fazendo a obra, fazendo as coisas, estudando para aprender a palavra. Quem está no seminário se esforça para caramba, trabalhar, estudar à noite. Tem os professores da escola dominical. Tem você que às vezes não dá aula de nada, não faz seminário, mas está aqui todo domingo, está se esforçando para estar nos PGs. Jesus ele só quer que a gente pare no dia de hoje para entender que a gente precisa nascer de novo. E aí você pergunta para mim, mas como? Eu ainda não estou conseguindo, eu não estou entendendo esse processo. Aí, alguns teólogos, estudiosos, eles usam esse termo também. É a necessidade de clamar desesperadamente a Cristo pelo novo nascimento. Jesus está nos convocando hoje para parar um pouco todos os atributos que a gente tem da igreja, todos os nossos talentos, tudo que a gente tem para oferecer para Jesus. Jesus está falando, olha, para um pouco, você precisa clamar desesperadamente para nascer de novo. Isso não importa se você chegou hoje ou se você está há muito tempo da igreja. Porque tem muita, como foi falado hoje de manhã, tem o joio, tem o trigo. Tem muita gente que está na igreja que não se converteu. Não tem como eu não falar isso, gente. É a verdade. Tem muita gente que está dentro da igreja que não se converteu e precisa nascer de novo. E Jesus quer fazer isso. Ele queria fazer isso com Nicodemos.
A Bíblia, a história, a Bíblia vai dizer, não é tão clara quanto ao que aconteceu com Nicodemos. Se eu não me engano, depois, quando Jesus foi crucificado, ele ajudou. Quem que ele ajudou? Me ajuda aí, eu acho que ele ajudou na crucificação de Jesus, ele ajudou em alguma coisa. Então, como? Ele comprou o túmulo, ele ajudou José de Arimateia e ajudou a comprar o túmulo de Jesus. Ele estava perto. Posso afirmar que Nicodemos nasceu de novo? Não. Mas uma coisa é fato. Jesus quis que ele entendesse o que era o novo nascimento. Jesus disse, se você olhar para mim, você vai ser salvo. O que Jesus está falando para a gente hoje é, para um pouco tudo. Pense um pouco sobre isso. É uma ação que vem de Deus, não depende de você. Então, o que nos resta? O que resta a igreja fazer hoje? Clamar. Senhor, eu quero nascer de novo. Senhor, eu quero ser transformado. Senhor, eu quero olhar para Ti. Senhor, eu quero mudança de vida. Eu não quero fazer plástica. Eu quero ser transformado. Eu quero ser curado. Eu quero ser liberto. Eu quero que o Teu Espírito dê vida. Jesus fala, o homem pode gerar vida. O homem pode gerar vida? Pode. A Bianca acabou de gerar uma vida. Vão lá visitar o bebê, a coisa mais linda, a cara do Lucas. A cara do Lucas. O homem pode, Jesus falou aqui, acho que é no versículo 4, ele fala assim, Nicodemos, o homem pode gerar vida. Mas vida espiritual só Deus pode gerar. Não tem como outra pessoa fazer você nascer de novo. É um ato de Deus e uma transformação na sua natureza. Deus vai mudar a disposição do meu e do seu coração. E é isso, já estão mandando eu parar, que eu queria falar com vocês. Deus falou muito comigo, porque é hora de nós pararmos e olharmos para Jesus. Amém?